Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 779 do STJ. Antes de começar, aquele convite de sempre, não deixe de nos seguir no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, nem de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, e o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br, vem conhecer o Clube da Lei, esse clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada. São mais de 100 planos de leitura focados no seu objetivo e centenas de leis semanalmente atualizadas, tudo que você precisa para estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Vem conhecer também o Mapa do Aprovado, esse curso que vai te ensinar a organizar todas as etapas do teu estudo de forma estratégica e com autonomia, sem precisar de mentor, de coach, e você com você mesmo, com autonomia, traçando quais são os melhores caminhos rumo à sua aprovação. E por último, conhece a Editora Integrada, essa editora que vai ser uma parceira no momento de publicar aquele livro que está ali na sua gaveta e que vai ser muito importante no momento de comprovar os títulos em um concurso público. Então, meus amigos, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. E o primeiro julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal, é uma tese repetitiva, o tema 1136 do STJ, e essa tese ficou da seguinte forma: é legal a fixação em ato normativo infralegal de prazo máximo para o trabalhador formal receber o seguro-desemprego. Vamos lá, primeiro ponto, o que é o seguro-desemprego? Seguro-desemprego é um benefício previdenciário que tem por finalidade promover assistência financeira temporária ao trabalhador que se tornou desempregado em virtude de ter sido dispensado sem justa causa. Tem o objetivo de auxiliar nessa manutenção desse trabalhador que foi desempregado e também o auxiliar na busca por emprego, promovendo, para tanto, ações integradas de orientação e recolocação profissional. Então, é visto dentro de um contexto não só o seguro-desemprego, como também essas ações de recolocação profissional. Além disso, trata-se de um direito de viés constitucional, um direito social, está lá no artigo 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 2, seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Quanto à procedimentalização desse pedido, do pedido de seguro-desemprego, a Lei 7998 de 90 atribuiu ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT, a competência para regulamentar os dispositivos. E aí, o CODEFAT ele emitiu um ato infralegal definindo um prazo máximo para que o trabalhador pudesse requerer esse seguro-desemprego, apresentando ali toda a documentação necessária. E aí veio o debate: opa, um direito social constitucionalmente previsto. A lei não trouxe prazo para o requerimento. Um ato infralegal pode estabelecer um prazo para que o indivíduo dê entrada nesse pedido de seguro-desemprego? E aí, pode ou não? A STJ entendeu que pode. A lei, ou melhor, um ato infralegal pode sim estabelecer esse prazo, e o STJ entendeu que esse tipo de previsão acaba por favorecer uma melhor organização estatal, traz uma previsibilidade, torna possível a melhor alocação de recursos, e, enfim, por isso entendeu que é sim possível o estabelecimento desse prazo. E aí, como é que ficou a tese? É legal a fixação em ato normativo infralegal de prazo máximo para o trabalhador formal requerer o seguro-desemprego. Próximo julgado do dia foi inserido na Lei nº 12546 de 2011. Trata-se aqui de mais uma tese repetitiva, tema 1184 do STJ, e a tese ficou da seguinte forma: a regra da irretratabilidade da opção pela contribuição previdenciária sobre receita bruta, prevista no parágrafo 13 do artigo 9º
da Lei 12.546 de 2011 destina-se apenas aos beneficiários do regime e não à administração. 2. A revogação da escolha de tributação da contribuição previdenciária pelo sistema da contribuição previdenciária sobre receita bruta, trazida pela Lei 13.670 de 2018, não feriu direitos do contribuinte, uma vez que foi respeitada a anterioridade nonagesimal. Vamos tentar entender isso. A Lei 12.546 de 2011 trouxe o Reintegra, que é o regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras. E trouxe também, lá no artigo 9º, parágrafo 13, a opção pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que se trata aí de um regime de tributação alternativo à contribuição previdenciária tradicional. Na tradicional, a contribuição incide sobre a folha de salários. Já na CPRB, que é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, essa contribuição é calculada sobre a receita bruta da empresa e existe uma alíquota específica para cada setor econômico. E em alguns casos é mais vantajoso, porque permite, na prática, uma redução de carga tributária para algumas empresas, especialmente empresas que têm alta demanda por mão de obra. Essa opção está lá no artigo 7º, e o 9º, parágrafo 13, trata da irretratabilidade da opção. Então, uma vez que a empresa opte por esse tipo de tributação, optou, ela não pode voltar atrás. Acontece que veio a Lei 13.670 de 2018 e retirou essa possibilidade. E aí, alguns contribuintes disseram, opa, a opção não era irretratável? Se é irretratável para mim, também é irretratável para a administração. Essa tese foi acolhida? Não, essa tese não foi acolhida. Na verdade, gente, trata-se de uma política de desoneração fiscal que, inclusive, foi na ordem de 83 bilhões do período de 2012 a 2017 e não há um direito adquirido à desoneração fiscal. Então, dizer que a empresa não pode se retratar da sua opção não equivale a querer dizer que essa desoneração vai ser eterna. Então, de fato, uma lei posterior pode acabar e, de fato, fez e respeitou a anterioridade nonagesimal, então nenhum problema. Vamos ler de novo a tese? 1. A irretratabilidade da opção pela contribuição previdenciária sobre receita bruta, CPRB, prevista no artigo 9º, parágrafo 13 da Lei 12.546 de 2011, destina-se apenas ao beneficiário do regime e não à administração. 2. A revogação da escolha de tributação da contribuição previdenciária pelo sistema da CPRB, trazida pela Lei 13.670 de 2018, não feriu direitos do contribuinte, uma vez que foi respeitada a anterioridade nonagesimal. Próximo julgado do dia, inserido na Lei Maria da Penha, é uma tese repetitiva, tema 1189, e essa tese ficou da seguinte forma: a vedação constante no artigo 17 da Lei Maria da Penha obsta a imposição, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de pena de multa isoladamente, ainda que prevista de forma autônoma no preceito secundário do tipo penal imputado. Gente, a fundamentação aqui é o artigo 17 da Lei Maria da Penha, que diz que é vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou de outras de prestação pecuniária, bem como a substituição da pena que implique o pagamento isolado de multa. Então, olha só, é vedada a aplicação no crime de violência doméstica e familiar contra a mulher de pena de cesta básica, de outra prestação pecuniária, bem como da substituição da pena que implique em pagamento isolado de multa. Legal? Certo. Qual é a dúvida que pode surgir? E se o preceito secundário do tipo penal trouxer a possibilidade da pena de multa de forma autônoma? Porque, veja só, a lei aqui está proibindo a substituição da pena que implique o pagamento isolado de multa, ou a pena de cesta básica, ou a pena de prestação pecuniária.
Mas veja só o crime de ameaça, por exemplo. Artigo 147 do Código Penal. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Pena, detenção, de 1 a 6 meses ou multa. Então, o tipo penal traz de forma independente a possibilidade de aplicação da pena de multa. Você pode aplicar uma detenção de 1 a 6 meses ou uma pena de multa, não é multa, é um ou outro. E aí vem a pergunta: é possível, no âmbito da violência doméstica e familiar, aplicar isoladamente a pena de multa? Não. Então, nesse caso aqui, a pena será necessariamente a pena de detenção. Não é possível aplicar isoladamente a pena de multa, nem se o preceito secundário trouxer essa possibilidade de forma isolada e independente, ou seja, via essa partícula ou. Você pode aplicar detenção ou multa. Mesmo assim, no âmbito da Lei Maria da Penha, não é possível a aplicação isolada de pena de multa. É uma tese repetitiva, gente. Então, a tese de observância obrigatória. Muito cuidado, isso aqui tem cara de prova de segunda fase, prova de sentença, prova prática, isso aqui é a cara. Então, tese repetitiva, tema 1189 do STJ, a vedação constante no artigo 17 da Lei Maria da Penha obsta a imposição, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de pena de multa isoladamente, ainda que prevista de forma autônoma no preceito secundário do tipo penal imputado. Próximo julgado de hoje é da terceira sessão do STJ, foi inserido no Código Penal destaque da seguinte forma: compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes de produção de medicamentos sem registro no órgão competente, mesmo na ausência de prova incontestável sobre a transnacionalidade das condutas, contanto que haja indícios concretos de que as matérias-primas foram adquiridas no exterior. Gente, o caso concreto aqui trata do crime do artigo 273 do Código Penal, que é o crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Nesse caso concreto, existia uma fundada suspeita de que esses medicamentos vieram do Paraguai. E esses indícios eram indícios bem razoáveis, inclusive teve uma quebra de sigilo bancário, um bloqueio de bens, e tudo isso, toda essa investigação decorrente disso, acabou por favorecer essa tese de que essa mercadoria de fato veio do Paraguai. E aí, foi necessário fazer uma diferenciação. Por quê? Porque a existência desses indícios, eles até não eram suficientes para lastrear uma denúncia na modalidade de importação. Mas, para efeito de fixação de competência, entendeu-se que era um standard probatório mais do que suficiente. Porque, para efeito tão somente de fixação da competência, não é necessária a demonstração clara e inequívoca da transnacionalidade. Bastavam ali esses indícios, não que fosse suficiente para uma denúncia na modalidade de importação. Mas, para efeitos de fixação de competência, entendeu-se que já era um standard probatório suficiente. Então, como é que ficou aqui a tese? Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes de produção de medicamentos sem registro no órgão competente, mesmo na ausência de prova incontestável sobre a transnacionalidade da conduta, contanto que haja indícios concretos de que as matérias-primas foram adquiridas do exterior. Próximo julgado do dia da primeira turma do STJ foi inserido no Decreto-Lei 201 de 67, que é a Lei dos Crimes de Responsabilidade dos Prefeitos, e o destaque ficou da seguinte forma: os agentes políticos municipais se submetem aos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, sem prejuízo da responsabilização política e criminal estabelecida na Lei dos Crimes de Responsabilidade dos Prefeitos, Decreto-Lei 201 de 67. Meus amigos, existe também uma tese de repercussão geral, muito importante, foi fixada no ano de 2019, e é o tema 576, o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade não impede a responsabilização
por ato de improbidade administrativa previsto na Lei 8429 de 92, em virtude da autonomia das instâncias. E aí, meus queridos, esse é o ponto, autonomia das instâncias. Então, o prefeito cometeu um ato, e esse ato é crime de responsabilidade e é improbidade administrativa. Ele pode ser condenado pelas duas coisas? Pode, perfeitamente. Inclusive, eu vou até mais longe. É crime, pode ser responsabilizado criminalmente. Tem responsabilidade civil a ser apurada? Mesma coisa, responsabilidade civil também é independente. Então não existe nenhum problema. O prefeito pode ser condenado por improbidade administrativa e também por crime de responsabilidade. Destaque da seguinte forma: os agentes políticos municipais se submetem aos ditames da Lei de Improbidade Administrativa sem prejuízo da responsabilização política e criminal estabelecida no Decreto-Lei 201 de 67. Próximo julgado do dia da segunda turma do STJ foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos de forma gratuita, os honorários sucumbenciais podem ser arbitrados por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico, em regra, é inestimável. Onde é que está essa possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa? Artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil. Artigo 85, caput, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Parágrafo 8º, nas causas em que foi inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2º. E aí, essa tal dessa fixação de honorários por apreciação equitativa já deu muito o que falar, né? Inclusive, trouxe aqui podcast sobre o assunto, porque foi tema de informativo da STJ. Porque, veja só, o artigo 85, parágrafo 8º, fala nessa possibilidade quando a causa for de valor inestimável ou irrisório, ou o proveito econômico for muito baixo. E aí, nesses casos, para não fixar honorários tão baixos, o juiz pode ali, por apreciação equitativa, fixar um determinado valor de honorários. Legal. Acontece que o que o judiciário estava fazendo? Ele estava fixando por apreciação equitativa quando o valor dos honorários era muito alto. Então o juiz olhava ali aquele valor da causa, botava ali 10%, dava um dinheirão e ele pensava: esse advogado aqui vai ganhar mais que eu, mas não vai nem a pau. Toma aqui R$500 de honorários. Então ele reduzia ali o honorário que era para dar 2 milhões e ele fixava ali em R$1.000, porque a causa não era complexa e aí equitativamente ele fixava nesse valor. Quem já advogou em causas complexas provavelmente já teve muita raiva em processos desse tipo. Felizmente o STJ disse que isso não pode, que de fato fixação de honorários por apreciação equitativa é exclusivamente quando o valor for inestimável ou irrisório, ou o proveito econômico for muito baixo, e não quando o valor for muito alto. Decisão de 2022 da Corte Especial. Quem quiser dar uma olhada, é o agravo interno dos embargos de declaração no RESP, número 1.866.671 do Rio Grande do Sul. O ministro relator foi o ministro Luiz Felipe Salomão. Certo. E aqui nesse caso que trata de ação requerendo fornecimento de medicamentos. Nesse caso, até aplicou-se essa decisão lá no RESP 1.866.671 do Rio Grande do Sul. Mas se aplicou uma hipótese excepcional que estava lá pelo meio do acórdão, que é basicamente o distinguish, que é dizendo: olha, na hipótese em que houver benefício patrimonial indireto, né, esse benefício patrimonial não foi imediato, como, por exemplo, nas causas de Estado ou direito de família, aí sim é possível você fixar por equidade. E se entendeu aqui no STJ
que essa ação que busca medicamento trata exatamente desse ponto. E aí, gente, só para a gente ter uma ideia aqui em números, no caso concreto, havia um pedido de um medicamento e o valor da causa atribuído foi R$ 148.500, que corresponderia a 12 meses de tratamento. E os honorários foram fixados por equidade em R$ 1.000. E aí o advogado disse, não, o valor da causa aqui, o proveito econômico, foi R$ 148.500. O STJ disse, olha, nesse caso aqui fixaremos por equidade, porque até existe um proveito econômico, mas esse não é direto e imediato, e na verdade ele é inestimável. Então os honorários aqui serão sim fixados por equidade e serão esses R$ 1.000 que foram fixados. E aí, qual a tua opinião sobre esse assunto? Eu entendo que é polêmico, hein? Por isso eu quero saber a tua opinião, escreve aí nos comentários, me conta aí o que você pensa, e o destaque aqui ficou da seguinte forma. Nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos de forma gratuita, os honorários sucumbenciais podem ser arbitrados por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico em regra é inestimável. O próximo julgado do dia da terceira turma do STJ foi inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma. O termo inicial da prescrição aquisitiva é o do exercício da posse ad usucapionem, não da ciência do titular do imóvel da violação ao seu direito de propriedade, ainda que constatada somente após a ação demarcatória, devendo ser afastada a aplicação da teoria da accionata em seu viés subjetivo. Então, vamos lá. Trata-se aqui de uma aplicação do artigo 189 do Código Civil, que determina que, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Essa é a regra, né, gente? A pretensão nasce no momento da violação do direito e se extingue com a prescrição. Então, a partir do momento em que é violado o direito, em regra, começa a contar o prazo prescricional. Acontece que no direito brasileiro, em muitos casos, se aplica a teoria da accionata, segundo a qual o prazo prescricional só começa a fluir a partir da ciência inequívoca da lesão. Então, somente a partir do momento que o indivíduo fica sabendo de forma inequívoca da lesão, é que começa-se a contar o prazo prescricional. A teoria da accionata, ela tem sim aplicação no direito brasileiro em muitos casos. Ontem mesmo eu gravei aqui um podcast, que eu acho que já está no ar nesse momento, que tratou sobre dano ambiental em uma situação em que a teoria da accionata foi aplicada. Por quê? Porque houve uma contaminação do solo, a criança ficou doente, não se sabia o motivo, e só 5 anos depois, ali no caso concreto adaptado que eu trouxe, foi possível verificar que essa doença tinha relação com o dano ambiental. Antes disso, sabia-se que existia o dano ambiental, mas não sabia-se que a doença da criança tinha relação com isso. Então, ali aplicou-se a teoria da accionata. Mas nesse caso concreto aqui, não. Nesse caso concreto, essa teoria não tem aplicação. Porque, na verdade, o que aconteceu aqui? Eram 2 terrenos limítrofes, e aí o proprietário de um desses terrenos acabou por construir sua cerca no local errado, tomando ali uma parte do terreno do vizinho. Passou anos e anos. Depois de muito tempo, é que o vizinho prejudicado propôs uma ação demarcatória, e essa ação demorou mais anos e anos, e aí ao final demonstrou, olha, de fato, houve aqui uma demarcação irregular. Aí ele disse, olha, agora que a justiça disse que houve uma demarcação irregular, agora é que começa o prazo da prescrição aquisitiva. Enquanto isso, não existia prazo de uso capião, porque não existia aqui certeza de que houve uma violação aqui do meu direito de propriedade. Não faz sentido, né? De fato, teoria da accionata, nesse caso, não tem aplicação. Na verdade, aqui, o prazo da prescrição aquisitiva começou a partir do momento que foi construída a cerca irregularmente, e essa situação perdurou por anos e anos e anos, sem nenhuma contestação, e quando foi feita essa contestação, já tinha passado o prazo da uso capião. Então, o que esse indivíduo deveria ter feito desde o começo? Percebeu que houve uma construção irregular, que a cerca passou sobre o seu terreno, tinha que propor uma ação possessória.
Seja uma reintegração, a manutenção de posse, aí dependeria do caso concreto. Mas realmente ele dormiu no ponto, deixou a situação se consolidar, até que ocorreu a uso capião, e só anos depois ele foi propor uma ação demarcatória e, enfim, perdeu o bonde de fato. Houve aqui uma prescrição aquisitiva. Como é que ficou aqui o destaque? O termo inicial da prescrição aquisitiva é o do exercício da posse ad uso capionem, não da ciência do titular do imóvel da violação do seu direito de propriedade, ainda que constatada somente após a ação demarcatória, devendo ser afastada a aplicação da teoria da accionata em seu viés subjetivo. Próximo julgado do dia da quarta turma do STJ foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: para atender à determinabilidade do preço em contrato de compra e venda com eleição de cotação em operação em bolsa de valores, é imprescindível a indicação da data e local de aferimento da cotação. No caso concreto aqui, gente, uma empresa celebrou com outra um contrato de compra e venda de safra e não apontou o preço, simplesmente apontou que o preço seria a cotação na Bolsa de Chicago. Então eu estou te vendendo aqui a minha safra de soja e você vai me pagar o valor da cotação da soja na Bolsa de Chicago, certo? Chegou o dia do pagamento, a empresa não pagou, a compradora. Aí o que a empresa vendedora fez? Executou o título. E aí, é possível essa execução? Trata-se aqui de um título executivo extrajudicial? Artigo 783 do CPC. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á em título de obrigação certa, líquida e exigível. Essa obrigação é certa? Gente, essa obrigação não é certa, porque não trouxe qual é a data da cotação. Então teria que ter dito, olha, é com base na cotação do dia tal, porque cotação em bolsa muda todo dia. Então como é que você tem certeza e liquidez sem apontar no título qual é a data da cotação que será levada em consideração? Ah, professor, então não vai ter como cobrar? Vai, ação de cobrança. Você vai ter que propor uma ação de cobrança para poder determinar qual é o valor devido. Por quê? Porque o título executivo, da forma como está, ele não tem um requisito que é necessário para atribuir essa certeza, que é a data da cotação. Então deveria ter constado, segundo a cotação da data da venda, da data da assinatura do contrato, ou então da data do recebimento da safra. Enfim, não trouxe. E aí, como é que se executa? Não dá. Vai ter que ter uma ação de conhecimento para poder determinar qual é a data da cotação cabível e só então formar um título que aí sim vai ser um título certo e líquido e exigível. Então, como é que ficou aqui o destaque? Para atender à determinabilidade do preço em contrato de compra e venda com eleição de cotação em bolsa de valores, é imprescindível a indicação da data e local de aferimento da cotação. O próximo julgado do dia foi inserido na Lei nº 11.101 de 2005, Lei de Falência e Recuperação Judicial, e o destaque ficou da seguinte forma: os valores dos prêmios securitários não repassados à empresa seguradora não se sujeitam à recuperação judicial. Vamos aqui para um caso concreto adaptado. A ABC Comércio é uma empresa do ramo varejista e ela, além de vender eletrodoméstico, também intermedia a venda de seguros. Então é a tal da garantia estendida. Eu vou ali na Casas Bahia comprar uma geladeira e sempre tentam me empurrar junto à garantia estendida de 2, 3, 4 anos por um valor qualquer que seja. Esses seguros aqui no caso concreto que eu trouxe adaptado, eles são vendidos pela empresa Assegurou Seguros S.A. Então, no caso concreto, a ABC Comércios ela é a representante de seguros e a Assegurou Seguros S.A. é a seguradora. Ao vender uma apólice de seguro, a ABC Comércio recebe do consumidor o respectivo valor, que é chamado de prêmio, então recebeu ali aquele prêmio no valor de R$ 1.000 e poucos, e posteriormente ela repassa esse valor à empresa seguradora, já tirando naturalmente a sua comissão. E aí, olha só o que aconteceu. Em 1 de 1 de 2020, a ABC Comércio entrou em recuperação judicial. E na oportunidade, a empresa tinha 2 milhões em caixa
relativos a prêmios que ainda não tinham sido repassados à empresa Assegurou Seguros S.A. E aí o que a ABC Comércio queria? Queria que esse valor fosse tratado como uma dívida a ser incluída no plano de recuperação judicial. Então, ele não queria repassar esse valor, ele queria ficar com esse valor, utilizar como capital de giro, e o repasse ia ser feito conforme determinasse o plano a ser aprovado pela Assembleia Geral de Credores. E aí, isso é possível? Não, gente, isso não é possível. Gente, pela resolução 431 de 2021 do Conselho Nacional de Seguros Privados, o pagamento do prêmio feito ao representante de seguros considera-se feito à própria sociedade seguradora. Então é como se tivesse sido feito à própria sociedade seguradora. De tal forma que a empresa ABC ela tinha obrigação de repassar esses valores à seguradora. Não tem isso, não é como se fosse uma dívida. Ela está ali simplesmente recebendo esses valores e ela tem por obrigação repassá-los. Em nenhum momento a representante de seguro, que no caso é a empresa ABC, se tornou proprietária desses valores. Ela está ali simplesmente intermediando e a obrigação dela é pura e simplesmente repassar tais valores. Então, não é possível tratar isso como uma dívida a ser inserida em um plano de recuperação judicial. Não, esse valor tem que ser imediatamente repassado e não pode ficar sendo utilizado como capital de giro por uma empresa em recuperação judicial. Como é que ficou o destaque então? Os valores dos prêmios securitários não repassados à empresa seguradora não se sujeitam à recuperação judicial. O último julgado do dia da 5ª turma do STJ foi inserido na Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210 de 84, destaque da seguinte forma: não cabe a determinação do pagamento da pena de multa de ofício ao juízo da execução. Gente, literalidade da lei. Artigo 164. Extraída a certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora. Então, quem vai requerer a execução da multa? O Ministério Público. E, gente, na DI 3150 do DF, o STF declarou, à luz do preceito estabelecido na Constituição Federal, está lá no artigo 5º, inciso 46, que a multa ao lado da privação de liberdade e de outras restrições é uma espécie de pena. Trata-se de uma pena. E como é uma pena, o legitimado para propor a execução dessa pena é naturalmente o Ministério Público e não a Fazenda Pública. E essa execução ela vai tramitar perante a vara de execução penal. Certo, e se o Ministério Público não requerer a execução? O juiz intima o Ministério Público tem um prazo aí de 90 dias e caso de fato passe os 90 dias e o Ministério Público não dê início à execução, aí o juiz da execução criminal dá ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública, e aí a federal ou estadual, dependendo do caso, e a Fazenda Pública poderá realizar a execução fiscal desse valor. E aí será pelo rito da Lei 6830, Lei de Execução Fiscal, vai ser na vara de execução fiscal, então aí é uma situação excepcional. E de ofício o juiz pode dar início à execução? Não. Então, perceberam como é, né? Cabe ao Ministério Público dar início à execução na vara de execução penal. Não fez? Ministério Público intima. Passou 90 dias, não fez? O juiz pode remeter os autos ao órgão competente da Fazenda Pública para que aí sim possa ter início uma execução fiscal desse valor. Certo? Como é que ficou aqui o destaque? Não cabe a determinação do pagamento da pena de multa de ofício ao juízo da execução. E por hoje, meus amigos, foi isso. Agradeço a você que ouviu até o final. Já estão acabando os informativos do primeiro semestre do ano. Depois sabemos que tem um períodozinho de recesso aqui no mês de julho, que é bom, né, gente? A gente merece também oxigenar um pouquinho a cabeça, descansar um pouco. E já está chegando. Informativo da STJ só tem mais um, que é o 780,
que a versão escrita já está disponível e o podcast já vai ser gravado e disponibilizado também. Então, por hoje foi isso. Aguardo vocês no nosso site, legislaçãointegrada.com.br. Vem fazer parte do Clube da Lei, vem conhecer o mapa do aprovado, a editora integrada, que eu aguardo vocês porque eu tenho certeza que temos muito a contribuir na sua caminhada e eu aguardo vocês também no nosso próximo podcast. Até lá!